Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro do profeta Jeremias. Tem sido o nosso livro do mês, livro do profeta Jeremias. Estamos meditando sobre os nossos desafios e armas espirituais, e estamos meditando nesse tema porque se aproxima o aniversário da igreja de 35 anos, e nós queremos sempre lembrar daquilo que Deus tem para nós como igreja local, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. E o profeta Jeremias está vivendo num tempo que paralelamente parece muito com os nossos dias. É um tempo muito difícil do profeta Jeremias. Ele está vivendo no pior momento da nação de Israel, onde o povo de Israel vai ser levado para o cativeiro babilônico, e vai ser um período de 70 anos do cativeiro babilônico, e impérios vão se levantar e cair, mas Deus está com a sua misericórdia estendida. Então é um momento muito difícil. E assim também, quanto mais nos aproximamos da segunda vinda de Cristo, não apenas os cientistas conseguem ver que o relógio da meia-noite vai batendo, né? O relógio dessa crise mundial, né? Que foi criado ali na década de 50, mais ou menos, que descreve esse fim do mundo, né? Esse relógio do fim do mundo que se aproxima e nunca esteve tão próximo da meia-noite. Até os cientistas conseguem enxergar isso. Imagine nós como igreja, que temos uma visão privilegiada pelo livro de Apocalipse, pela Escritura Sagrada, conseguimos ver algo muito mais além do que eles podem encontrar, pelo menos analisando a natureza e as divergências humanas, como guerras, enfim, nós temos um olhar diferenciado. E hoje eu gostaria de meditar com você nessa arma espiritual que é a palavra de Deus. E o profeta Jeremias é um homem da palavra de Deus. E no capítulo 20, Jeremias capítulo 20, versículo 7, Jeremias capítulo 20, versículo 7, ele está numa crise em que ele está orando, ok? A oração foi a nossa arma da semana passada. Então ele vai juntar a oração, a palavra, a adoração, e vai juntar um monte de coisa aqui nesse texto. Ele está muito triste, ele está muito abatido, o coração do profeta está quebrado de fato aqui, né? E aí no capítulo 20, versículo 7, ele vai orar ao Senhor. Jeremias capítulo 20, versículo 7, diz assim o texto sagrado: ó Senhor, tu me constrangeste e eu me deixei constranger, és mais forte que eu e prevaleceste. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim, pois sempre que abro a boca é para gritar violência e destruição. Essas mensagens do Senhor me transformaram em alvo constante de piadas. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la, é impossível. Ouvi muitos boatos ao meu respeito, que me chamam de homem que vive em terror, e me ameaçam: se disser alguma coisa, o denunciaremos. Até os que se dizem amigos íntimos me vigiam e esperam que eu cometa algum erro fatal, dizendo: ele cairá em sua própria armadilha, então nos vingaremos dele. O Senhor, porém, está ao meu lado como poderoso guerreiro. Diante dele meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrubar, fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu provas o justo e examinas pensamentos e emoções. Permita que eu veja
a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois Ele salva o pobre e necessitado da mão dos seus opressores. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, esse texto tão maravilhoso, que naturalmente se divide em 3 partes. A primeira parte é o poder da palavra de Deus sobre o cristão. A segunda parte, o sofrimento do cristão por causa da palavra de Deus. E a terceira parte, Deus guerreia ao lado do cristão por sua palavra. O livro do profeta Jeremias é um livro muito especial. E ele revela um homem, como todos os profetas, um homem da palavra. Toda a arma que o profeta tinha era a palavra de Deus. Tudo que o profeta tinha que anunciar eram as escrituras sagradas, era a palavra de Deus. O propósito do profeta era voltar o coração do povo para a palavra de Deus. Então, tudo na vida do profeta gira em torno da palavra. A palavra de Deus é o centro da vida, do propósito, das intenções, do ministério, da existência do profeta. Assim deveria ser sobre todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel deveria estar centrado na palavra de Deus, vivendo pela palavra, andando pela palavra. Por isso que nós vemos certos textos que eles assim, pensamos, mas isso parece ser tão exagerado. Medita no livro dessa lei de noite e tem cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. O Senhor ordenou a sua palavra para que cumpramos a risca. Enfim, nós vemos textos que não deixam espaço, uma brecha para mim, para você, para o povo de Deus, para que a palavra de Deus seja de alguma maneira secundária em nossa vida, ou esteja num local secundário para mim e para você. Assim como era central para Jeremias, deveria ser central para o povo de Israel, e assim deveria ser central na vida da igreja, do povo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é inspirada, é o único livro inspirado por Deus. Não existe nenhum livro sobre essa terra que seja inspirado, a não ser a Bíblia. A Bíblia, toda a Escritura, é inspirada por Deus. Ela passou pelas cordas vocais de Deus. Deus falou a sua palavra na mente, no espírito daqueles homens que naquele instante estavam inspirados pelo Senhor. Eles escreveram a palavra de Deus sob a inspiração do Espírito de Deus. Então, nenhum livro, eu fui para o inferno, eu fui para o céu, um anjo me apareceu, nada disso é inspirado. E a maioria, 99,9% disso é tudo balela e besteira. O pessoal quer vender, quer likes na internet, quer vender livro. Isso é mentira, irmãos, isso é mentira. Na realidade, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é imutável, ela é eterna, ela não pode ser atualizada, ela não pode falhar, ela não pode errar, ela não pode, meus irmãos, ser superada. A palavra de Deus, ela cabe em qualquer cultura, a qualquer época da história da humanidade. Então não importa em que país ou em que povo a palavra de Deus está ali, ela é a palavra de Deus, ela é aplicável, ela salva, ela liberta, como Pedro diz. Nós fomos regenerados, nós nascemos de novo pela palavra. O cristão, ele nasce pela palavra, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, e ela é o caminho sobre o qual andamos, e é nela que confiamos, e é ela que nos revela o próprio Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus tem que ser central na nossa vida, e ela tem que ser imutável. Aquele que ouve as minhas palavras e cumpre, eu comparo como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso é, a gente não tira o alicerce da casa, a gente não muda o alicerce da casa, está posto. Ninguém pode colocar outro fundamento a não ser Cristo Jesus, disse Paulo aos Coríntios. E de fato é Cristo, é sua palavra, que é o grande, o único fundamento da vida
cristão. A Bíblia é a maior autoridade sobre a vida do cristão. É a autoridade máxima na vida do cristão. Está acima de pai, está acima de mãe, está acima de família, está acima do governo, está acima de qualquer coisa. A palavra de Deus, ela é a maior autoridade e ela nos guia. Se vamos tomar uma decisão, vamos tomar segundo a palavra e não segundo o nosso próprio coração. Mas vamos olhar nas Escrituras para ver aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela difere de tudo que existe no mundo. Não há nada igual, paralelo, semelhante ou que se equipare às Escrituras Sagradas. Nada e nem ninguém tem a autoridade das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Toda ela, palavra, letra, versículo, capítulo, livro, toda ela, palavra de Deus. Então nós precisamos que toda a nossa vida esteja nessa palavra, esteja fundamentada nessa palavra. E Deus, pela sua misericórdia e graça, nos concedeu 5 meios de graça, 5 meios pelos quais nós podemos desfrutar do seu amor, da sua presença, 5 meios pelos quais Deus trabalha, consola, transforma as nossas vidas, nos cura, nos liberta, nos alimenta, nos fortalece, nos corrige, nos edifica, nos protege. Esses 5 meios de graça, todos eles nascem da palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia é o primeiro meio de graça, é o maior presente, é um milagre de Deus você ter esse texto na sua mão. Você vai ver que esse livro que você está aberto aí agora, foi queimado. Esse livro que você está aberto aí agora, Jeremias, ele foi queimado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. E esses meios de graça estão por meio dessa palavra, por meio das Escrituras Sagradas. O outro meio de graça é a oração. Mas como é que você sabe como orar? Nós sabemos orar como convém. Senhor, ensina-nos a orar. Vocês orarão assim: Pai nosso. Onde está escrito isso? Na palavra de Deus. Outro meio de graça pelo qual Deus ministra as nossas vidas, a oração, mas também a adoração. Como nós sabemos que podemos adorar a Deus em espírito e verdade. Qual a adoração verdadeira que agrada a Deus? Está escrito na sua palavra. O culto que nós prestamos a Deus, qual o culto que agrada a Deus de verdade? Quais são os elementos que o culto deve ter, que agrada a Deus, que o próprio Deus diz que é assim que Ele quer ser cultuado? Está na palavra dele. A comunhão com os irmãos, o afeto, o carinho, como tratamos uns aos outros, que é outro meio de graça, essa comunhão que nos fortalece, onde nós choramos com os que choram, onde nós rimos com os que riem, onde nós nos mantemos unidos como família de Deus. Tudo está descrito na sua palavra. Então todos os 5 meios de graça, todos eles estão fundamentados na palavra de Deus. E é por meio desses meios, a palavra de Deus, a oração, a adoração, o culto e a comunhão com os irmãos, é que Deus ministra as nossas vidas. Veja, você é sempre ministrado pelo Espírito de Deus por esses meios. E todos esses meios dependem de um único meio, a palavra de Deus, a Bíblia. Porque todos eles estão na Bíblia, na palavra de Deus. Mas quando nós olhamos, especialmente as crianças que vêm de famílias evangélicas, o que nós estamos vendo é um analfabetismo bíblico nas crianças. O que nós vemos são crianças que desconhecem as histórias mais simples das Escrituras Sagradas. E são crianças que vão à igreja, são crianças que nasceram em lares evangélicos, são crianças que têm pais que se dizem cristãos evangélicos. E o que nós estamos vendo é que as crianças estão cada vez menos expostas à leitura da Bíblia. Os pais leem menos Bíblias para os filhos. A maioria dos pais, segundo uma pesquisa, diz que a responsabilidade da educação espiritual não é deles, mas é da igreja.
o que é um gravíssimo erro. Porque quando Deus ordena, Ele diz: você vai ensinar o teu filho essas palavras. Que palavras? Da Torá, da Bíblia. Quando você levantar, quando o seu filho levantar, quando ele acordar, quando estiver tomando café, quando for pelo caminho, quando você chegar, quando você sair, em todo momento, à noite, quando vocês deitarem, você vai compartilhar a palavra de Deus para o seu filho. E o que nós estamos vendo são crianças que deveriam e estão na idade dos fundamentos, onde você vai fundamentar na primeira e na segunda infância. Você vai fundamentar o caráter dessa criança. 75% do que essa criança vai ser o resto da vida como adulto está pronto aos 7 anos de idade, 8 anos de idade. E exatamente nesse momento que essa criança deveria estar com seu coração cheio da palavra de Deus, e não está, porque os pais se eximem disso. E na adolescência, de igual forma, porque se os pais não estão ensinando as crianças, a palavra de Deus só vai ensinar os adolescentes. E na idade das grandes decisões, das 5 maiores decisões da vida, na adolescência e juventude, os adolescentes e os jovens estão sem a palavra de Deus e vão tomar essas 5 decisões e vão viver nelas o resto da vida, até ficar velho. Até ficar velho. Você tomou decisões na sua adolescência que até hoje você está nisso. Até hoje você está nisso. Por causa daquelas decisões que você tomou lá na adolescência, de 13 anos de idade, 15 anos de idade, você tomou aquelas decisões e até hoje você vive delas. E o norte, a bússola, o prumo, o juízo, o caminho, a luz para os nossos pés é a tua palavra. Como poderá o jovem guardar os seus caminhos? É a pergunta bíblica. Guardando a sua palavra, tanto no fundamento da vida, na primeira e segunda infância, quanto na adolescência e juventude. Nós estamos vendo as crianças, jovens e adolescentes das igrejas, totalmente analfabetos nas escrituras sagradas, desconhecendo as escrituras. Sabe por quê? Porque os seus pais já abandonaram a Bíblia há muito tempo. Se os filhos estão assim, porque os pais já abandonaram a vida espiritual deles há muito tempo. E meus irmãos, é daí que se perde uma geração após a outra. Por isso que aqui está o profeta Jeremias. E tudo ele está trabalhando para voltar o coração do povo de Deus para a sua palavra. E meus irmãos, essa palavra maravilhosa, ela inicia pelo relacionamento. Olha o versículo 7. É difícil entender esse versículo 7. Talvez na sua Bíblia diga assim, seduzir. O verbo aí seja seduzir, persuadir, ok? Enganar, outra tradução. E você olha e fala, mas Deus me enganou, mas como assim? Você olha em Deus e fala, é porque é um verbo difícil realmente no hebraico aqui de traduzir. Mas por quê? Porque esse verbo, ele na realidade, ele tá ligado a uma ideia de uma relação de amor, de uma conquista, e na conquista existe esse aspecto da sedução. Por isso que algumas traduções trazem, o Senhor me seduziu. E é de fato isso, queridos. O relacionamento com Deus, como o próprio Deus diz, com cordas de amor eu te prendi. E é exatamente isso que acontece com o profeta. E é exatamente isso que tem que acontecer comigo, com você, conosco, com todo cristão. Você não vê a Cristo forçado, você não vê a Cristo empurrado, você não vê a Cristo no sentido de estar constrangido. Eu lembro quando eu era criança, estava na igreja, e o pastor estava lá fazendo um apelo, e estava um pessoal lá empurrando, literalmente empurrando as pessoas para frente da igreja, para aceitar a Cristo. E a pessoa, não, eu não quero não. Vai, você precisa, empurrando, literalmente empurrando, coagindo, envergonhando a pessoa na frente das outras. Fizeram isso comigo, inclusive. Eu era criança, fizeram isso comigo.
Nem aí para Deus você estava. Você nem queria Deus, mas Deus amou você. Glória a Deus por isso. Deus envolveu você nessa paixão. Ele encantou o seu coração. Ele seduziu o seu coração nesse sentido de deixar você encantado pelo grande amor dele. Ele agarrou você e então você passou a admirar Deus. Você passou a ficar vislumbrado pela beleza, pela bondade, pela majestade, pelo amor, a grandeza de Deus. Querido, e nasceu no seu coração um desejo ardente, um prazer pela presença de Deus. Mas é interessante que aqui a ideia de que, Senhor, tu me constrangeste, o texto segue e ele diz: essas mensagens do Senhor. Veja que há uma ligação direta entre esse relacionamento, essa paixão por Deus e de Deus por você e a palavra de Deus. Por isso que é o Novo e o Antigo Testamento. É a palavra da aliança. Por isso que a Bíblia é chamada de o livro da aliança. A nova no meu sangue, disse Jesus. É um compromisso, é um relacionamento, é um arrabon de Deus, do grego que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 1, que esse anel de compromisso, esse arrabon é o Espírito Santo que nos foi dado. Deus nunca vai nos deixar. Ele nunca vai deixar de nos amar. Meus irmãos, é a expressão desse amor. É Cristo na cruz, é a expressão desse amor. É esta palavra maravilhosa de Deus. Essa palavra maravilhosa de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, disse Jesus. Esse que é obediente. Não é só que tem a Bíblia. Não é só que tem a Bíblia na estante ou na cabeceira do criado mudo, ou que tem a Bíblia no celular. Não! É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Viu uma igreja fazer um negócio agora, mas foi o mês passado. Um absurdo. Chamaram um tatuador e estavam tatuando lá Mateus, acho que 28, alguma coisa assim. Tatuando as pessoas. Irmãos, Jeremias, Ezequiel especialmente, que Ezequiel é o profeta que segue Jeremias. Ezequiel já profetiza no cativeiro junto com Daniel, eles são contemporâneos. Deus diz por meio deles: escreverei as minhas leis em seus corações. Meu amigo, se não estiver aqui, você pode tatuar o corpo todinho. Você pode botar todos os versículos bíblicos, vai escrever a Bíblia todinho no seu corpo. Dá nada. São só tatuagens no seu corpo. Tem que estar aqui, ó, no coração. No coração. O seu prazer está na lei do Senhor. E a sua lei, na sua lei que medita de noite. Meu irmão, o seu prazer, o seu deleite, a sua paixão, o seu amor. Quantas vezes no Salmo 119 Davi vai dizer: Senhor, eu odeio o pecado, a duplicidade, a hipocrisia, a religiosidade, mas eu amo a tua lei. Meus irmãos, amar a Deus e amar a sua palavra. Você não ama mais a Deus do que você ama a sua Bíblia. Você ama a Deus o tanto quanto você ama a sua Bíblia. E Deus tem lugar na sua vida na mesma proporção que a Bíblia tem na sua vida, nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. É o mesmo local, o mesmo espaço, porque é a palavra de Deus. Quem tropeça na palavra, diz Pedro, tropeçou no próprio Cristo. Aqueles que tropeçam na pedra de tropeço, que é Cristo, são esses os que tropeçam na palavra, no Evangelho. Tropeçar na Bíblia é tropeçar na Cristo. Deixar a Bíblia é voltar as costas para Cristo. Meu irmão, eu não sei
se nós temos a real noção dessas verdades bíblicas. Que Deus nos ajude. A pergunta que eu tenho que fazer para mim, que você precisa fazer para você, é: qual o lugar real da Bíblia em nossos corações? Porque o texto sagrado diz: tu me constrangeste, Senhor. Tu me constrangeste, o Senhor me conquistou. Meu coração é teu, eu me deixei constranger, eu me entreguei completamente a ti, Senhor. Todo o meu ser pertence a ti, e eu estou vivendo pela tua palavra, andando pela tua palavra, ainda que essa nação inteira esteja contra o Senhor, eu estou vivendo pela tua palavra. É isso, irmão, que é a vida cristã. É essa a realidade de todo cristão, e o resultado está aí. Acompanhe comigo. Final, parte B do versículo 7. Agora sou motivo de zombaria todos os dias, todos riem de mim. Claro. Como você acha que vai servir a Deus, o Deus santo, amoroso, justo, fiel? E o mundo, no meio de uma cultura quebrada, não importa para que país você vai, todos pecaram e banidos estão na presença gloriosa de Deus. Como você acha que não vão rir de você? Aguente as piadas, as risadas, as chacotas, as afrontas, por causa do grande amor com que Ele te amou. Oh, meu irmão, quantas pessoas não riram de mim, especialmente quando você não é convertido? Quantas pessoas da sua família riem de você? Quem é que tu vai ficar se guardando aí? Se entrega, vive a vida, vai ser feliz. E vai ser feliz assim, vai pecar, né? Se lança no pecado com tudo. É isso que se diz, é para isso que se fala. Quem é que tu vai ficar se guardando aí? Não, aproveita a vida. A vida passa, você só tem essa vida. E as pessoas vão dizendo isso para você. Viva o seu sonho, siga o seu coração. E ri de você quando você faz o contrário. Riram de Jeremias, mas ele permaneceu firme. Olha o versículo 8: pois sempre que abro a boca para gritar violência e destruição. É claro, você está com a palavra de Deus. E aqui, eu estava essa semana conversando com um rapaz, ele tem a minha idade. Eu falei: a gente tem a mesma idade. Ele falou: rapaz, eu tenho medo de morrer. Eu falei: rapaz, ele falou: eu quero viver até os 110 anos. Eu olhei para ele e disse assim: ó, a gente é da mesma idade. Se a gente viver a vida média de um brasileiro hoje, que é 72 anos, daqui a 19 anos nós estamos mortos. Faz a conta. Daqui a 19 anos nós estamos mortos. Aí ele falou: não dá nem para pensar nisso. Mas é exatamente isso, irmão. O mundo vive sem querer pensar nessas coisas, sem querer pensar que é uma eternidade, que é um juízo, sem querer pensar que todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. E essa verdade, deixa eu te dizer, nunca estaria na mente. Você pode ir em qualquer cultura do mundo, você pode abrir todos os livros de arqueologia, antropologia do mundo, você não vai ver nada que se compare ao Evangelho. Você não vai ver um trono branco, você não vai ver a morte trazer de volta todos os que morreram para comparecer um a um, e o livro da vida daquela pessoa ser aberto, o livro da vida ser aberto, para ver se o nome daquela pessoa está no livro da vida, e toda a vida daquela pessoa está ali, suas intenções, seus pensamentos, suas palavras, suas ações e omissões, tudo escrito. Não há nada oculto, disse Jesus, que não seja revelado. Quando Paulo estava falando disso para Félix disse: tremendo de medo, Paulo, já basta, eu não quero mais ver você. Quem você acha que pode trazer uma palavra, quem pode revelar a você? Não é as Escrituras Sagradas.
centradas. Se você é um servo de Deus, a Bíblia é o centro da sua vida. E aí você vai trazer a palavra de Deus naturalmente na sua conversa, no seu diálogo. Você naturalmente vai chamar as pessoas a Cristo. Então você vai gritar violência e destruição. Você não vai se acomodar a esse mundo. Você não vai se conformar com este século. Você vai olhar a situação e vai dizer, você é impensável. Há um Deus santo, um Deus justo, Ele está vendo tudo. Meus irmãos, então, aquele que tem a palavra de Deus, o servo de Deus, ele vai dizer essas coisas que outras pessoas, a maioria das pessoas jamais vai dizer. E naturalmente a gente não vai receber sorriso de todo mundo. Essa pessoa com quem eu estava conversando, ela mudou de assunto imediatamente. O medo foi no olho. O medo estava estampado no rosto daquele homem. Eu falei, há um Deus, e você vai encontrar com Ele. E não vai demorar. Assim, você pode morrer com 110 anos. Você vai encontrar com Ele. E assim, você está pronto para isso? Lembra daquela parábola de Jesus? Aquele homem que plantou, e a plantação dele arrebentou de dar. Ele falou, meu Deus, eu não tenho nem aonde guardar isso. Deus me abençoou tanto, já sei. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros muito maiores. E vou dizer para a minha alma minha, dá festa. Cai no frevo, vai para a night, porque muitos bens tem para muitos anos. E uma voz disse, louco, essa noite pedirão a sua alma. Para quem sabe? Foi Jesus que pregou essa mensagem. O crente diz isso. Aí, quem vai dizer isso? Ninguém, irmão, não tem ninguém que vai dizer na vida. Só o cristão. Por quê? Porque ele tem isso na Bíblia. A Bíblia está dizendo isso, então ele vai pregar a palavra de Deus. Ele vai falar contra a injustiça, contra a mentira, contra as verdades espirituais que estão sendo negligenciadas. Ele vai denunciar a questão da vida eterna, para onde as pessoas estão indo. Então, só um cristão pode fazer isso. Só um cristão pode fazer isso. E naturalmente, irmão, o versículo continua, essa mensagem do Senhor me transformar em alvo de constantes piadas, mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nunca mais vou falar do nome de Deus, nunca mais. Isso passou na cabeça de Jeremias. Não, calma aí, o negócio está terrível, eu estou sofrendo demais, porque eu sou crente, eu prego a palavra de Deus, eu vivo de maneira correta, eu não estou dando imoralidade. Deus proibiu esse homem de casar, inclusive, e de ter filho. Ele nem casou e nem teve filho, o profeta Jeremias, porque toda a cidade de Jerusalém seria destruída, todo aquele povo seria levado para o cativeiro. Deus falou, você nem casa, que nem tem filho nesse lugar, isso aqui tudo vai ser destruído. A única coisa que Deus deixou ele ter foi comprar um campo, porque Deus disse, depois de 70 anos o povo vai voltar para cá, então pode comprar esse campo aí, não vale nada agora, mas pode comprar, que o povo vai voltar. Não sei para que ficou, mas ele comprou, mas não tinha filho nem mulher, e depois de 70 anos ele não ia ter nada, nem ninguém lá dentro da parte dele, mas ele comprou, porque Deus disse que o povo ia voltar e voltou. Meu irmão, esse mesmo profeta, ele disse, nunca mais vou falar do Senhor. Pensou nisso, eu estou sofrendo demais por causa disso, por causa da palavra de Deus. Mas o texto diz, a sua palavra, ele diz, não mais mencionarei o Senhor. E imediatamente o que ele diz? Sua palavra. Está vendo que o Senhor e a sua palavra são a mesma coisa no texto? É uma ligação direta entre um e o outro, é inseparável. Há uma fusão eterna que sua palavra arde como fogo em meu coração e como fogo em meus ossos. Há uma paixão no coração do cristão por Deus. E se há uma paixão por Deus, se Deus me constrangeu, encheu meu coração do seu amor, e eu me entreguei ao seu amor, há uma chama que arde por Deus, que queima até os ossos.
controlar a chama do fogo de Deus, de amor por Ele e pela Sua palavra em meu coração. Essa mesma chama que ardia na alma dele é paralela ao capítulo 36, quando o rei Jeoaquim, neto do rei Josias, ele teve um filho chamado também Joaquim, que reinou só 3 meses, e depois foi deposto. E o neto dele também chamado Joaquim reinou em Jerusalém. E depois se rebelou contra Nabucodonosor, e Nabucodonosor voltou a segunda vez e queimou a cidade inteira e o templo. Esse rei Joaquim era neto de Josias. Josias foi um dos maiores avivalistas do Antigo Testamento. Pensa no menino de Deus, pensa no homem de Deus. Restaurou o templo, encontrou a lei do Senhor, que estava perdida, a Bíblia estava perdida, o Antigo Testamento perdido. E ele encontrou, e ele rasgou as suas vestes ao ouvir a leitura do texto sagrado, e fez aliança com o Senhor, e baniu os ídolos, e serviu o Senhor de todo o coração, e celebrou a festa da Páscoa, e foi tremendo, irmão, um negócio extraordinário. O neto dele, esse livro que você tem na mão estava escrito, Deus falou para Jeremias, escreve, e Baruque era uma anuência dele, era o escriba, e ele ia ditando o escriba e escrevendo. Baruque escreveu, e então Baruque leu para os príncipes, e depois leu para o rei Jeoaquim. Quando estava na 3ª, 4ª folha do livro, logo nos primeiros capítulos, o rei pegou o livro, rasgou e jogou na lareira, no inverno, jogou no fogo. Esse livro que você tem. Deus disse para Jeremias, agora você vai escrever de novo as mesmas palavras, e agora esse livro que você tem na mão, você vai escrever esse livro de novo, e vai acrescentar outras palavras, que eu ainda tenho nesse livro. Eu falei para ler esse livro diante dos príncipes, do povo e do rei, para ver se talvez eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Meus irmãos, há um fogo que arde no coração do verdadeiro cristão pela palavra de Deus. Mas eu quero dizer que a cultura quer queimar isso, quer queimar a Bíblia, quer banir a Bíblia de você. É interessante que o diabo, ele viu que foi burro, porque ele queria queimar a Bíblia. Não funcionou. Ele queria desacreditar a Bíblia, principalmente a partir do século XVIII para cá, com o nascimento da ciência, a tecnologia. Não, a Bíblia é mentira, foi inventada, não sei o que. Aí depois, meio do século XX, as covas de Qumran foram abertas, descobertas, e os roubos, até hoje tem roubo para ser aberto, e se descobriu que a Bíblia é exatamente o que está, enfim, e os achados arqueológicos provaram a autocrítica, caiu. Aí o diabo falou, eu tentei queimar, não deu certo. Eu tentei desacreditar, não funcionou. Então eu vou apagar o fogo no coração desse povo. E está funcionando. Eu quero dizer que a tentativa do diabo que deu mais certo até agora, é essa que nós estamos vendo nos nossos dias. É que os crentes abrem a Bíblia uma vez por semana. As crianças estão sendo abandonadas no ensino das Escrituras Sagradas. E as pessoas estão vivendo segundo seus corações e não segundo a palavra de Deus. Não há esse fogo aqui, no coração pela palavra. Não há paixão pela palavra. Não há amor pela palavra. A maioria dos pastores nunca leu a Bíblia uma vez. Toda ela. Meus irmãos, o diabo está tendo sucesso, porque o fogo que ardia no coração de Jeremias não arde na nossa geração. Tem Bíblia de todo jeito e forma, e as pessoas estão abandonando as Escrituras Sagradas. Sim, a Bíblia é o livro mais lido do Brasil, mas cada vez menos se lê a Bíblia. Cada vez menos as pessoas estão menos comprometidas com as Escrituras, seguem seus corações, vivem conforme suas próprias opiniões e desejos, e não vivem segundo a palavra de Deus. E as pessoas, os pregadores, pegam a Bíblia e destroçam a Bíblia.
pegam textos e fazem do texto o que querem. Torcem a Bíblia para que a Bíblia fale o que eles querem dizer, e não o que o texto sagrado de fato está dizendo. Meus irmãos, se o diabo conseguiu apagar o fogo do seu coração pela palavra de Deus, ele venceu a sua vida. Ele venceu a sua vida. Como é que está essa chama no seu coração pela Bíblia? Tem coração queimando pela Bíblia? Queimando, meu Deus, acordei, glória a Deus, a Bíblia. Preciso ler a Bíblia. Sinto fome pela palavra, sede pela palavra. Meu prazer é a sua palavra. Ei, Deus, você não tem isso? Eu quero dizer para você que você perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Aonde tem o primeiro amor? Tem essa frase lá no livro de Atos, na mesma igreja, na mesma cidade de Éfeso. Essa igreja onde a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Essa igreja do avivamento, essa igreja do primeiro amor. Mas no livro de Apocalipse tem contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta. Volta à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? A palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. A Bíblia cresce no seu coração, na sua alma. A Bíblia prevalece sobre os seus desejos, os seus sonhos, os seus anúncios. A Bíblia prevalece, ela está acima, ela é mais forte, mas ela prevalece poderosamente. Meu irmão, quando o povo abandona a Bíblia, ele já caiu. Uma igreja, um cristão, está de pé ou cai pela palavra de Deus. Você pode beber óleo vindo lá de Israel, você pode fazer campanha, você pode orar de madrugada, você pode fazer o que você quiser, mas foi com a Bíblia que Jesus derrotou o diabo. Foi com a Bíblia, citando as Escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito. Se você não pode dizer isso, você está totalmente desarmado, porque a única arma que nós temos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não temos outra, não temos outra. A arma que temos é a palavra de Deus. E nós precisamos, como diz o texto sagrado de Timóteo, maneja bem a palavra da verdade. É habilidoso para manejar as Escrituras. Conhece, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E então vocês se aconselhem e vivam uns com os outros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos disso, porque, sem dúvida, sem a palavra de Deus, jamais derrotaremos o diabo. Alguém sem a Bíblia na mão, no coração e na prática, é como alguém que está indo lutar contra um tanque de guerra com um cabo de vassoura. É a mesma coisa. Não, eu estou indo lutar contra o diabo. Você está com o quê? Eu estou com um pedaço de pau aqui. E o diabo é aquele tanque de guerra aqui. Eu quero ver o que você vai fazer. Não há nada que vença o diabo, a não ser Cristo Jesus naquela cruz e a sua palavra inspirada. É a única arma. E a arma que Jesus usou, a espada que ele punhou, ele colocou na sua mão. Ele colocou na sua mão. Para você também vencer da mesma forma. Da mesma forma. Então não adianta simplesmente saber das Escrituras. Você tem que viver a palavra de Deus. É viver, é o prático, os princípios. É a aplicação, é a vida nesta palavra.
E vai sofrer, não tem jeito, porque vivemos num mundo quebrado. Vai negar a si mesmo, vai abrir chacota dos outros, não importa. Os sofrimentos por causa da palavra de Deus vão existir. E os nossos sofrimentos são poucos. São poucos, pela palavra de Deus, são poucos. Mas que você suporte para a glória de Deus. E eu gostaria de terminar com esse texto do versículo 11. Quando Deus guerreia ao lado do profeta, guerreia ao lado do cristão, por sua palavra. Versículo 11: o Senhor, porém, está ao meu lado como poderoso guerreiro. Diante dele os meus perseguidores tropeçarão, não conseguirão me derrotar, fracassarão e serão totalmente humilhados. Sua desonra jamais será esquecida. E assim é o Senhor. Se você está com a sua palavra, se você está sendo fiel à palavra de Deus, se você está em obediência à palavra de Deus, eu quero dizer para você que Deus está contigo. A gente vive num mundo, numa cultura do blessed, do abençoado. Então a gente acha que Deus está com todo mundo. Isso não é Bíblia. Não é Bíblia. O próprio Deus vai dizer: com quem habitarei? Com aquele que é manso e humilde de coração, aquele contrito de coração, que treme da minha palavra. Treme da minha palavra, obedece a minha palavra. É com esse que eu habito. Você quer Deus do seu lado? Então Deus e a sua palavra tem que estar no centro da sua vida. Sua vida tem que estar centrada em Cristo, na palavra de Cristo, conformado com esta palavra, tremendo, obediente à palavra, honrando a palavra de Deus. Quando você faz isso, é o que acontece com Josué. Josué é forte e corajoso. Você vai entrar para conquistar 8 nações, maiores, mais poderosas que você. Você não tem como conquistá-las. Mas medita no livro dessa lei de noite. Seja forte e corajoso para fazer tudo quanto nela está escrito. E todo mundo, Josué, que enfrentar você, vai ter que me encarar primeiro, que eu estou contigo, onde quer que tu fores. Eu quero dizer que se você está andando aqui, na palavra de Deus, e você tomar aquele caminho lá, Deus continua aqui. Você foi para outro caminho, mas Deus continua na palavra dele. E eu quero dizer que Deus não vai atalhar com você. Deus não vai tomar atalhos com você nem comigo. Ele nos ordenou nos manter na palavra dele. Então, que você possa alinhavar sua vida na palavra, ajustar a sua vida à Bíblia. E não adianta dizer que eu estou vivendo ali em pecado. Não, a bênção de Deus está comigo. Não, Deus está comigo, está com filho. Era exatamente o que o povo de Israel estava dizendo. Não, nós temos um templo, nós temos um culto, temos a palavra de Deus. Meu avô recuperou a Bíblia, nós temos tudo. E Deus está dizendo: vocês estão contra mim, porque vocês estão na idolatria, vocês estão me desobedecendo. Voltem para a aliança, voltem para a minha palavra. E o povo não voltou. E eles ficaram dizendo: não, Deus está conosco, Deus está dizendo: não estou. Nabucodonosor jamais vai entrar nessa cidade. O exército babilônico jamais vai entrar aqui. E Deus disse: vai entrar, porque quem trouxe ele foi eu. E por que Jeremias estava dizendo o que eu estou dizendo aqui? Ele foi preso, tentaram matar ele várias vezes, porque ele estava chamando o povo ao arrependimento. Porque as pessoas religiosas, elas são assim, elas querem viver qualquer tipo de vida, dizer que não, Deus está comigo, não, Deus é tudo, Deus é o centro da minha vida, mas de fato e verdade, meu amado irmão, que a Bíblia seja tudo para você, seja bem mais precioso e o centro da sua vida, que você ajuste a sua vida, centralize a sua vida na palavra de Deus. E quando você faz isso, Deus é o poderoso guerreiro que está ao seu lado. E então você vai poder dizer o que o versículo 13 diz: cantem ao
ao Senhor. Louvem o Eterno, pois Ele salva o pobre e necessitado da mão dos seus opressores. Deus vai defender você. Deus vai proteger você. Deus vai estar com você. Porque esse Deus que te protege é o Deus, lá do versículo 7, é o Deus que te ama, que é apaixonado por você, que fez uma aliança na cruz, no sangue do seu Filho. Vamos nos pôr de pés na guarda. Feche seus olhos, amado irmão.